Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem lê a Bíblia e a medita sempre se salva. A igreja concede, para quem não sabe, uma indulgência plenária a quem se dedicar, ao menos por meia hora, à leitura espiritual da Bíblia Sagrada, de forma meditada, como nós fazemos aqui. Portanto, vale a pena nós fazermos isso, e as condições para lucrar as indulgências está em nós nos confessarmos ao menos uma vez ao mês, para justamente lucrarmos com essas indulgências. O que quer dizer que também, ao se confessar, recebamos a comunhão eucarística e nos dias que estivermos em estado de graça também rezarmos um Pai Nosso, pelo menos uma Ave Maria pelo Papa, logo após a comunhão. Portanto, leia e medite conosco todos os dias. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Salmo 12, versículo 6. Façamos o nosso ato de caridade a Deus. O amor, Deus quer ser amado. O amor, Deus quer ser correspondido. A caridade divina quer ser correspondido, amor com amor. Como vamos amar a Deus? Fazendo o nosso ato de amor aqui, é um ato de amor de entrega, mas o nosso ato de amor ele se concretiza no amor para com o nosso semelhante. Portanto, vamos rezar. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém? Vamos nesse momento fazer o nosso ato de contrição. Pedir perdão a Deus significa confiar na sua misericórdia. Mas é necessário que quando nós confiemos na misericórdia de Deus, também reconheçamos que nós, como o nosso semelhante que errou, temos também que perdoar, ou seja, reconhecer que ele tem direito de errar também. E dizer para o nosso irmão que está ao nosso lado: você errou, assim como eu erro, e eu te perdoo por tudo que você fez para mim. E assim nós vamos receber 100% do nosso perdão, da nossa remissão diante de Deus, se confessarmos logo em seguida no confessionário. Portanto, vamos pedir perdão a Deus neste momento. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso.
Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. Caríssimos, se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. Se alguém está alegre, entoe hinos. Se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados, e orai uns pelos outros para alcançar a saúde. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era um homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse, e não houve chuva na terra durante 3 anos e 6 meses. Em seguida, tornou a orar, e o céu deu a chuva e a terra voltou a produzir o seu fruto. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e um outro o reconduzir, saiba este que aquele que reconduz um pecador desencaminhado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 140. Minha oração suba a vós como um incenso. Reze comigo. Minha oração suba a vós como um incenso. Senhor, eu clamo por vós. Socorrei-me. Quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração suba a vós como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Reze comigo. Minha oração suba a vós como um incenso. Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigias às portas dos lábios. A vós, Senhor, se dirigem meus olhos. Em vós me abrigo. Poupai minha vida. Reze comigo. Minha oração suba a vós como um incenso. Evangelho, segundo Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelar-te os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Mateus 11, 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados.
reflexão. Hoje, na primeira leitura da carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20, Tiago vai escrever sobre o quê? Sobre a importância da oração. Como quantas vezes nós dissemos aqui, no início das laudes, quem reza se salva, a oração é um bem, ela nos fortalece. E aqui está São Tiago justamente falando o quê? Se alguém dentre vós está sofrendo, recorra à oração. De fato, a oração feita com fé, de reta intenção, a oração feita com alegria, com reverência a Deus, nos põe em sintonia com a realização da vontade de Deus em nós, e isso é muito importante e contribui para mudar a nossa vida e também mudar o mundo. Se o mundo conhecesse Deus, nós estaríamos no paraíso. Vivemos neste mundo do jeito que está, porque as pessoas não procuram Deus, as pessoas se afastaram de Deus, porquanto amaram tanto o pecado. Se alguém, disse São Tiago, está alegre, entoe hinos. E nós, aqui na oração das laudes, nós rezamos os salmos, nós cantamos os hinos. Como é maravilhoso rezar as laudes. Como eu sonhava com este momento de poder rezar as laudes todos os dias, e hoje eu tenho um grupo de pessoas aí que estão todos os dias aqui a rezar conosco, e eu fico muito feliz, e é maravilhoso nós termos esse momento especial de sintonia com Deus. E Tiago vai completar dizendo, se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E de fato a oração, ela nos dá justamente essa alegria de recebermos dos dons de Deus, o dom da cura também. A oração, ela nos cura dos males do nosso interior, do espírito, e dos males do nosso físico também, do nosso mundo físico também. Por isso, a fé feita com fé, a oração, aliás, feita com fé, salvará o doente, como diz São Tiago, e o Senhor o levantará. Isso nós temos na nossa igreja, muita gente não sabe, a unção dos enfermos não é para aquele que está morrendo, não. Se estiver doente, confesse e se procure o sacerdote que o confessou, dizendo, eu quero receber o óleo da cura, e ele vai justamente administrar o sacramento da unção dos enfermos, que é um sacramento. Por isso, vamos buscar também o sacramento da confissão, como diz justamente São Tiago, se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Mas como, de que forma? Ele falou no versículo 16, confessando-nos uns aos outros, quer dizer, confessar com a pessoa indicada, não é verdade? Por que a igreja, ela justamente administra o sacramento da confissão com o sacerdote? Porque o sacerdote, ele guarda o sacramento, ele é ali e guarda em 7 chaves. E nós devemos sim orar uns pelos outros para alcançar a saúde, diz aqui. E nós rezamos, quantas vezes nós pedimos, deixa aqui suas intenções, vamos rezar uns pelos outros, porque a oração fervorosa, ela tem grande poder, e quando é dos lábios do justo, então, é como justamente a oração de Elias, que era um homem semelhante a nós, mas tinha o dom da oração, orou com uma insistência tão grande para que não chovesse e não houvesse chuva na terra, durante 3 anos e 6 meses, e assim aconteceu. Em seguida tornou a orar, o que aconteceu? O céu se abriu, chuvas caíram do céu e produziram os frutos, deram-se muitas colheitas. Por isso, devemos abraçar a verdade, não se desviar do caminho, mas e nem desviar ninguém do caminho, mas fazer como São Tiago no versículo 20 diz, aquele que reconduz um pecador desencaminhado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Portanto, a melhor caridade que São Tiago está dizendo aqui é justamente de nós encaminharmos o pecador e não desencaminharmos. Portanto, se nós encaminhamos o pecador na direção da luz,
nós obteremos também a remissão das multidões de nossos pecados. E aprendamos a valorizar justamente o momento da oração pessoal na nossa vida e devemos nos perguntar como tenho reservado o meu tempo para a oração pessoal. Como é a minha oração pessoal? Ela tem fortificado o meu relacionamento com Deus? Ela tem justamente buscado essa convivência espiritual, dessa busca constante do conhecimento divino na minha vida? Porque uma boa experiência pessoal com Deus nos leva a uma boa experiência comunitária com os irmãos, na vida familiar, na vida da igreja, na vida do trabalho também. E o Salmo responsorial, o Salmo 140, nós cantamos: minha oração suba a vós como incenso. E nós clamamos a Deus assim, dizendo: socorrei-me, quando eu grito, escutai minha voz, minha oração suba a vós como incenso, e minhas mãos como oferta da tarde. Que linda oração que nós cantamos aqui. Minha oração suba a vós como incenso. E nós vamos justamente buscar o abrigo em Deus. Nossa vida precisa estar segura. E quantas armadilhas o mundo está aí plantando nos nossos pés, não é verdade? Por isso é necessário nós estarmos nesse tempo em constante oração, como fala São Tiago e como nós rezamos no Salmo. Minha oração suba a vós como incenso. E no Evangelho de hoje, Marcos 10, 13 a 16, algumas pessoas traziam crianças para que Jesus as tocasse. E a gente sabe que no tempo de Jesus as crianças não eram contadas ou não faziam parte do convívio social. Quando se tratava da sinagoga, elas eram afastadas, ficavam de fora da sinagoga, não podiam participar da oração. E quando se contava a multidão, como na multiplicação dos pães, o que se disseram? Se disse 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, as mulheres também não eram contadas. E aqui muitas mães camponesas vão levar suas crianças, seus filhos, suas filhas, para que Jesus as tocasse. Buscavam aí uma proteção, uma bênção especial para seus filhos. Certamente enxergavam em Jesus esse sacerdote, esse Messias, que tinha o dom de administrar os dons justamente, os dons de Deus, abençoando as pessoas, abençoando as próprias crianças. Certamente não era comum que alguns mestres, inclusive mestres da lei, fariseus, doutores da lei, acolhessem crianças, principalmente em lugares públicos. Elas eram os membros mais frágeis, mais vulneráveis, assim considerados na sociedade do tempo de Jesus. E aí elas vão trazer as crianças para que Jesus as tocasse. Mas o que foi que aconteceu? Os discípulos as repreendiam. Os discípulos estavam fazendo justamente o papel do que era a sociedade do tempo de Jesus, que justamente considerar que as crianças elas devem ser colocadas à margem, não podem estar no meio do convívio social. E Jesus, vendo isso, ele vai se aborrecer e vai dizer: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Jesus assim vai ficar indignado contra seus discípulos, que repreendiam essas pessoas que justamente traziam seus filhos, como era talvez constrangedor para uma mãe, um pai. No momento que se aproximava de Jesus, os discípulos diziam: não se afaste, não se afaste. Jesus convida seus seguidores a ver nas crianças, ver nelas modelos para quem quer pertencer ao reino de Deus. Jesus
ao demonstrar um carinho todo especial às crianças indefesas e pouco valorizadas no seu tempo, ele ensina que no seu reino tem lugar privilegiado a essas crianças indefesas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. As crianças representam simplicidade. As crianças representam inocência. As crianças representam dependência. Elas precisam de nós. Vamos olhar pelas crianças como um futuro do amanhã. Isso vale para nós, pais, em relação aos filhos, igrejas, sacerdotes em relação aos fiéis. Isso vale também para as políticas do governo, que deve colocar as crianças no centro, principalmente no que se trata em relação à educação, fornecendo o melhor que possa dar para o futuro do amanhã, que são as crianças. E nós vamos ver que no Evangelho as crianças também são aquelas que não têm malícia no coração, não têm fingimento. Na criança está o modo de ser, sim, sim, não, não. Como nós lemos junto no Evangelho, não jurar por nada. Criança tem isso, ela é o que ela é, ela fala o que quer falar. Às vezes até o adulto diz, não fale assim, fale baixo, mas a criança ela é assim. Na criança está a simplicidade da inocência, que não deve ser corrigido por nós, porque são características do reino de Deus. Assim, elas se tornam sinais do reino presente entre nós. A pureza de coração é inseparável da simplicidade, da humildade e da humanidade. Aprendamos como as crianças, aprendamos das crianças. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Sejamos, pois, como as crianças, simples, humildes, puros. Jesus nos convida a isso hoje. Ó Jesus, Divino Mestre, disseste aos discípulos, deixai vir a mim as crianças. Revelaste que o reino de Deus é dos que são como elas. Ajuda-nos, Jesus, a sermos simples, humildes, puros, como as crianças. Isso nos aproxima de Deus. De fato, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus, ensina-nos a ser crianças. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. 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 Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar as laudes aqui para você rezar conosco.
Obrigado por sua preciosa participação. Deixe aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.